Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora das medidas que o pessoal do PT está querendo tomar contra o Eduardo Bolsonaro, né? Segundo o pessoal do PT, o Eduardo Bolsonaro estaria conspirando contra os interesses nacionais. Olha que coisa! Agora, você denunciar erros que o seu governo está cometendo é conspirar contra os interesses nacionais. Eu acho muito curioso que esse pessoal é incapaz de lembrar o que aconteceu na época da ditadura militar brasileira, em que a esquerda fazia isso o tempo todo. E é lógico, com muita justiça. De fato, a ditadura militar brasileira era um absurdo aqui no Brasil. E eles conspiraram com vários governos internacionais para intervir no Brasil e coisa e tal. Infelizmente, naquela época, isso não teve efeito. A ditadura aqui continuou por 20 absurdos anos aqui no Brasil. Agora eles estão dizendo que não, que o Eduardo Bolsonaro, o fato dele criticar, pedir ajuda para o Brasil nos Estados Unidos é conspirar contra os interesses nacionais. Eu já expliquei para vocês, tem uma diferença muito grande entre país e governo. País, todos nós somos a favor do Brasil, todos nós queremos o futuro do Brasil. É muito diferente de dizer que o governo brasileiro está fazendo a coisa correta. Você está a favor do seu país nesse momento, é você estar contra o governo. O governo está ferrando com o futuro do Brasil. O Alexandre de Moraes, o Lula, essa coligação PT-STF aí está ferrando com o país. Quem quer o bem do seu país é justamente quem está criticando o governo. Essa história de que não, temos que defender o nosso governo porque o governo está sendo atacado. Não, meu amigo, patriotismo tem que ver com o país, né? Não tem a ver com o governo, não. O governo tem que meter o pau mesmo. Vamos entender esse caso aqui. Será que tem chance disso prosperar? O que pode acontecer com o Eduardo Bolsonaro? Essa notícia foi sugerida por xandão.gov.br, Só Uma Cervejinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal do PT está desesperado com essa história. Eu já falei para vocês. O que a gente está entendendo dessa situação? Por que esse desespero todo? Para pensar. Essa movimentação lá nos Estados Unidos de proibir o Xandão de entrar na Disney, de eventualmente ter sanções monetárias contra o Alexandre de Moraes, ou enfim, ação do Rumble contra o Alexandre de Moraes, tudo isso são coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, mas nada vai ser rápido. Nada vai acontecer agora, mês que vem, esses dias. Isso vai acontecer, sei lá, mais daqui a 1 ano, 2 anos e coisa e tal. A lei que foi aprovada na CCJ do Congresso lá americano tem que ser votada ainda na Câmara, tem que ser levada para o Senado, tem que ser aprovada no Senado, tem que ser sancionada pelo Trump. O Trump tem que indicar o nome de quem são os censores que serão proibidos nos Estados Unidos. Então, até o dia que o Alexandre de Moraes de fato vai ser impedido de ir na Disney, vai demorar um tempo ainda, não é coisa para esse ano que vem, não. É 2, 3 anos daqui para frente que vai acontecer esse negócio contra o Alexandre de Moraes. Por que esse desespero todo? Como eu já falei no outro vídeo, o que está acontecendo aqui é que furou a bolha. O pessoal que estava todo mundo apoiando o Alexandre de Moraes ali, todo mundo juntinho, vamos lá, Xandão, bate no bolsonarismo, Xandão, é isso daí, bate no Bolsonaro mais, que bonito, que lindo e coisa e tal. O pessoal que estava ali unidinho naquela bolhazinha ali, crente que não, o Xandão é o topo da justiça no Brasil, quem é que vai questionar o Xandão? Ninguém pode questionar o Xandão, então não tem risco nenhum, vou apoiar o Xandão incondicionalmente, não sei o que lá. Estourou essa bolha. O pessoal já começou a perceber que, caramba, vai dar merda esse negócio, é melhor cuidar do meu lado aqui. E por que está esse desespero todo no PT e do Alexandre de Moraes, do STF? Porque eles perderam apoio. É só isso. Quando o Alexandre de Moraes foi na televisão, gravou aquele vídeo falando não, que é preciso ter coragem. Ele estava falando com quem? Estava falando com esses subordinados dele, com o pessoal que está do lado dele ali, que está todo mundo querendo meter o pé, porque percebeu a roubada que vai acontecer. É aquilo que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes já tem o nome dele, já tem a firma dele, já está com a vida resolvida já. Ele vai ficar nessa. Não, eu que nunca gostei do Pateta mesmo, nunca quis ir na Disney mesmo, e não interessa, foda-se o Mickey e não sei o que lá. Vai ficar nessa e não tá nem aí. Mas o resto do pessoal, não necessariamente. O resto do pessoal podia ter planos de ir lá na Disney, conhecer a Califórnia, conhecer lá o Yellowstone, não sei o que lá. Então, pô, o pessoal pode ficar chateado, pode querer ter negócio nos Estados Unidos. A Bolsa Americana é um lugar muito bom, cara. O pessoal ganha muito dinheiro na Bolsa Americana. Então, você ficar alijado desse tipo de coisa pode ser um problema sério para um monte de gente perto ali do Xandão. O desespero desse pessoal é exatamente por causa disso, não é por causa dessas movimentações lá nos Estados Unidos. Isso daí é coisa que vai acontecer daqui a 1 ano, 2, é porque estourou a bolha. O pessoal de uma hora para outra percebeu que, caraca, eu tô entrei numa roubada apoiando esse cara do Alexandre de Moraes aqui, tá na cara que esse cara tá errado. Todo mundo sabe que ele tá errado, todo mundo sabe que ele tá fazendo besteira. A questão de exigir empresa que tenha sede no Brasil, todo mundo sabe que não tem lei nenhuma no Brasil que exige que empresa tenha sede no Brasil.
Tanto é que o PL das fake news incluía esse dispositivo. Havia um artigo no PL das fake news que dizia que as empresas de tecnologia tinham que ter escritório no Brasil, mas não foi aprovado o PL das fake news. Não existe essa requisição e, no entanto, o Alexandre de Moraes não só intimou isso para o X, quando o X não tinha ninguém aqui no Brasil, o X foi embora, vocês lembram, né? Fechou o escritório no Brasil e foi embora. Intimaram via Twitter, mandaram uma intimação via Twitter, que a própria juíza lá nos Estados Unidos já determinou que isso é nulo de pleno direito. Então tudo que decorre dessa decisão do Alexandre de Moraes é nulo. A multa, não sei o que lá, as obrigações que ele mandou para o Twitter aqui no Brasil, tudo isso é nulo. Enfim, mas até então o pessoal estava muito tranquilo aqui no Brasil, porque pô, o Xandão é o máximo, o Xandão é o topo da cadeia alimentar no Brasil, é o leão da cadeia alimentar aqui do Brasil, né? Não tem ninguém que possa comer o Xandão. O Xandão come todo mundo e ninguém come o Xandão. O pessoal estava tranquilo pra caramba, só que agora furou a bolha. Esse é o desespero do pessoal, né? E o mais engraçado é que se furou a bolha pro lado do STF, o STF tá preocupado pra cacete e coisa e tal, pro lado do governo, bateu o desespero completo. Por quê? Porque eles sabem que sem o STF o governo Lula não dura 2 dias. Esse governo é um governo de coligação PT-STF, está mais do que claro que é isso. Lula jamais teria saído da cadeia se não fosse o favor dos amiguinhos dele do STF. Muito menos ser colocado lá na presidência da República. Fizeram muita força, não foi pouca força que o STF fez para botar o Lula sentado lá na cadeira da presidência, não foi muita força. E continuam fazendo. O Lula sabe que sem o apoio do STF ele não dura 2 dias na cadeira da presidência. Então o pessoal do PT está apavorado. Aí é lógico, como era previsível, eu falei para vocês que eles iam fazer isso, eles vieram com a carta do patriotismo, né? Temos que defender o nosso país e coisa e tal. Porque os Estados Unidos estão atacando o país, o Eduardo Bolsonaro está indo contra os interesses nacionais, temos que ser patriotas e coisa e tal. Eu já falei para vocês que esse negócio de patriotismo, isso funciona. Lá no Canadá funcionou, tá? Porque o Trump botou uma tarifa de 25% no Canadá, o pessoal lá no Canadá ficou puto da vida, tá todo mundo lá vestindo camisa do Canadá e deixando de comprar produto americano, comprando produto canadense. Mas por que isso funcionou lá? Porque lá o pessoal viu que foi injusto da parte do Trump mesmo. O Canadá não fez nada de errado. O governo canadense é um governo de merda? É. O Trudeau é um idiota? É um idiota. Mas não fez nada de errado contra os Estados Unidos. Não tem, aquela desculpa que o Trump deu de que, não, porque está entrando fentanil pela fronteira do Canadá e coisa. Todo mundo sabe que é ridículo isso. Até, não estou dizendo que não aconteça, mas é uma quantidade mínima, né? Não faz diferença nenhuma. Enfim. Aqui no caso do Brasil é diferente, porque aqui no Brasil o governo está errado mesmo. O Alexandre de Moraes fez merda, como eu expliquei para você já inúmeras vezes. Já faz muito tempo que ele saiu da casinha, deixou de obedecer a Constituição. Como é que começou isso? Ele começou fazendo um negocinho ali, fez ali o inquérito das fake news, que não tinha juiz natural, não tinha nada, mas fizeram assim mesmo e foram em frente. Aí viram que ninguém consegue fazer nada contra a gente, né? Todo mundo tá vendo que é um absurdo, todo mundo tá vendo que a gente está usurpando o poder do Congresso, todo mundo tá vendo que a gente está sacaneando devido ao processo legal, mas eles não podem fazer nada. Aí eles ficaram mais animados, começaram a fazer mais coisa, né? Prender sem devido motivo, prender de forma punitiva, forçar delação premiada, fazer isso, fazer aquilo. E a bolhazinha em torno do Alexandre de Moraes, aí, vai lá, Xandão, bate mais nos bolsonaristas, Xandão, vai lá, Xandão. E o cara todo empolgado, né? Só que ele começou a fazer um monte de merda, começou a ficar visível para qualquer um que veja essa história, esse tipo de coisa. Quando ele comprou a briga com o X ano passado, eu já apontei para vocês, isso é uma coisa crítica, isso é um negócio realmente complicado, né? E é complicado principalmente porque dá uma oportunidade enorme para os americanos. E é por isso que eu digo, eu vou chegar já nesse assunto aqui, tá? Eu sei que eu estou enrolando para chegar no assunto, mas eu vou chegar aqui. É porque esse assunto aqui é besteira. Deixa eu continuar. Por que o governo americano está fazendo isso? A preocupação do governo americano é mandar um recado para a Europa. O Keir Starmer esteve lá nos Estados Unidos agora, né? Ele é o primeiro-ministro da Inglaterra, e o pessoal do Comitê Judiciário americano mandou o recado para ele. Olha só, a gente está de olho que a Inglaterra está querendo censurar pessoas lá na Inglaterra. Isso é errado, a gente vai agir contra isso, coisa e tal. A questão toda é essa, é muito fácil para eles agirem contra o Xandão, porque o Xandão fez muita merda, o Xandão é burro, é um idiota. Então tá cheio de ponta solta dessas coisas que o Xandão fez para eles pegarem esse troço e mostrarem para o mundo o erro que é isso. Imagina, a vaza-toga, aquelas mensagens vazadas do olha, por caramba, qualquer um que vê aquilo ali fala, não, mas o STF já avaliou que aquilo ali não tem importância. E foda-se, qualquer um que olha para aquilo ali percebe que a armação que foi nas eleições de 2022 do TSE censurando pessoas porque o Xandão não gostava da pessoa, mandava censurar, pô. Enfim, seja criativo, invente alguma coisa, pegue uma opinião mais ácida e não sei o que lá.
Veja o que você consegue contra essa pessoa aqui. O que isso tem de devido processo legal? O que isso tem de justiça, né? Enfim, tá mais do que claro a fragilidade do Xandão nessa história. E o PT tá desesperado. Aí vieram com essa de cassação do Eduardo Bolsonaro por ação contra os interesses nacionais. Ele estaria conspirando com o governo americano contra o próprio país e coisa e tal. E de novo, é o que eu falo para você. Conspiração seria secreta. O Eduardo Bolsonaro documentou todas as viagens dele para os Estados Unidos. Estou aqui na Câmara dos Estados Unidos reclamando da situação no Brasil e coisa e tal. Não tem conspiração nenhuma. Tem aberta crítica à forma como o governo brasileiro está agindo. E com motivo, porque o governo brasileiro está errado. O governo está errado. Quem é a favor do país Brasil nesse momento é para criticar mesmo Alexandre de Moraes, criticar mesmo Lula, criticar mesmo esse governo de bosta que tem aí. Não tem outra forma de ver a coisa. Lembra, na história, né, o Hitler lá na Alemanha, quem que era o pessoal patriota na época do governo do Hitler? Era o pessoal que criticava o Hitler. Não era o pessoal que ficava, ah, não, é isso aí, não podemos criticar o Hitler. Estão criticando o Hitler lá fora, a gente tem que apoiar ele aqui, no nosso país. Não! Se o seu governo está errado, você critica o seu governo. O Alexandre de Moraes está fazendo merda, a gente sabe disso, tem que criticar ele mesmo. Se os estrangeiros estão criticando também, ótimo, excelente, estão no caminho correto. Esse é o caminho para crescer o país, o Brasil como um todo, é se livrar dessa gente burra que por algum motivo está na elite aristocrática socialista brasileira, né? Enfim, isso daqui, eu vou falar um negócio, acho que tem pouca chance de passar, tá? O PT pediu que o Eduardo seja cassado, o diploma dele na Comissão de Ética da Câmara, não vai passar, o PL tem ampla maioria por lá, não vai passar por lá, e também teve um outro deputado do PT que fez uma denúncia na PGR, dizendo que ele está conspirando contra o Brasil e que é para tirar o passaporte dele, para proibir ele de viajar e coisa e tal. Eu também acho que isso não tem futuro nenhum, mas vamos supor que tenha. Vamos supor, só por hipótese, que o PGR, né, que o senhor Goné, cara corajoso, com umas bolas desse tamanho, assim, o tamanho da cabeça do Alexandre de Moraes, aquelas bolas do Goné, vou tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Vai lá, Goné, eu acredito em você. Vai dar muito bom, Goné, vai sim. Acredite no seu potencial. Caça o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Repara, o que eles vão estar fazendo com isso é justamente confirmando todo o discurso de perseguição contra a direita aqui no Brasil. Eles vão estar confirmando todo o discurso de censura. Ai, não pode criticar o Alexandre de Moraes porque você está atacando a seu país e não sei o que lá. Então, meu amigo, eu torço muito pro Goné disso, tira o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Goné, só pra gente ver um negócio, como é que vai ser isso daqui. Eu não acho que ele vai ter coragem de fazer isso, mas ia ser divertido pra caramba. E essa coisa toda, mais uma vez, só reforça o desespero desse pessoal. É o que eu falo pra vocês, o desespero deles não é por essas ações nossas, isso aqui é tudo coisa que vai acontecer lá na frente. O desespero deles é porque, de repente, estourou a bolha. Aquela bolhazinha dele que tava ali, o pessoal, todo mundo juntinho, é isso daí, estamos todos juntos a favor do Moraes. O pessoal começou a falar assim, eu não sei, eu lembrei que eu preciso ir lá na esquina comprar cigarro, e não sei o que lá, e começou a sair, é isso que o Alexandre de Moraes está apavorado. É isso que ele está sentindo o problema, né? E segundo que eu fico me perguntando se aquela dica que eu dei do Alexandre de Moraes tirar o dinheiro dos Estados Unidos, ele falou que não tem dinheiro nenhum, que não tirou nada, que nunca teve, nunca tem, não sei o que lá e coisa e tal. Será que eu não acertei na ferida de um outro lado, né? Será que o problema desse pessoal é justamente porque eles sabem... Lembra, essa coisa toda da censura aqui no Brasil começou quando a coisa chegou no amigo do meu pai, né? O STF se voltou contra a Lava Jato e coisa e tal, justamente quando começou a chegar no STF. Será que o problema está aí? Será que o medo deles é que essa coisa ressurja nos Estados Unidos, né? Essa investigação ressurja lá nos Estados Unidos e ainda tem um monte de ponta solta por lá que pode complicar a vida do pessoal dessa elite aristocrática socialista brasileira corrupta pra caralho? É uma possibilidade, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.